Nos dias 26 e 27 de maio de 1923, numa cidade francesa, acontecia pela primeira vez a aclamada corrida automobilística de resistência, as 24 horas de Le Mans. Como o próprio nome nos diz, é uma corrida que dura o dia inteiro. O circuito tem 13 km de extensão, com 38 curvas, e os carros podem chegar a percorrer 5.000 km em um único dia. Numa das retas do percurso, que tem 5 km de comprimento, os carros podem literalmente levantar voo, porque chegam a velocidades perto de 400 km por hora, percorridos em minutos. As velocidades mais baixas que os carros chegavam no período noturno da corrida variavam entre 100 e 150 km por hora. A prova de resistência é revezada por 2 pilotos por carro, que se alternavam para perseguir a vitória. Em 1966, Le Mans foi o palco para uma disputa das companhias Ford versus Ferrari. E esse é o nome do filme que adapta para o cinema a história dessa emocionante disputa. Ford vs Ferrari conta a história de Carroll Shelby, ex-piloto e fundador da Shelby American, empresa automobilística que deu origem aos belíssimos Shelby Mustang e Shelby Cobra, entre 1960 e 1970, e de Ken Miles, filho de ingleses que começou a trabalhar aos 15 anos numa empresa chamada Wolseley Motors, o que o impulsionou durante a vida a expandir seu conhecimento sobre carros. O filme conta a disputa da Ford para vencer a Ferrari nas 24 horas de Le Mans. Nesse mesmo ano, Miles já tinha ganhado 2 provas de resistência, as 24 horas de Daytona e as 12 horas de Sebring, faltando apenas Le Mans para completar a tríade de provas de resistência. Miles e Shelby se juntam para desenvolver um carro que fosse capaz de vencer a favorita Ferrari em Le Mans. Seus esforços conjuntos levaram à criação do Ford GT40. Cada detalhe, cada empenho e esforço da equipe da dupla é contado no filme. Miles é retratado mais do que como um conhecedor de carros, mas como um amante do automobilismo. Sua interação com o carro que estavam criando mostra mais do que um conhecimento frio e objetivo, mas uma relação afetuosa. Miles se mostra como alguém que discerne profundamente a si mesmo e entende o objetivo de seus afetos, buscando conhecimento para superar os seus limites. Em uma inspiradora conversa com seu filho, ensina que é importante sempre buscar superar os seus limites. Porém, antes é preciso ter uma noção de onde esse limite é. Se forçarmos esse ponto mais do que o suficiente para gradual e sabiamente quebrarmos o limite, podemos acabar quebrando a nós mesmos. Miles demonstra essa sabedoria e conhecimento ao longo do filme, revelando essa interação com o carro que estava desenvolvendo. Ainda mais, a interação com seu filho e mulher mostra que por detrás da casca dura, Miles se importa e ama sua família, querendo deixar algo para eles. Constantemente, Miles está construindo um legado para deixar para seu filho através de seus ensinos. É importante construir isso para as nossas famílias. Quanto mais amarmos nossa família e o nosso trabalho nas devidas proporções, mais iremos criar uma estrutura de auto-reforço que impulsiona trabalharmos melhor e amarmos mais nossa família. Por mais que nosso trabalho seja penoso e desgastante, não podemos deixar que ele nos separe de nossa casa, mas devemos trabalhar para que nossa família veja que nos esforçamos no que fazemos por causa do amor que nutrimos por ela. Não é à toa que o diretor James Mangold passa boa parte do filme construindo a personalidade de Ken Miles. Ele quer que o vejamos como uma pessoa que tem o seu caráter próprio, e talvez alguém difícil de lidar, mas que também ama aqueles que são importantes. Isso nos causa um envolvimento com Miles. Ainda que nunca tenhamos ouvido falar de sua história, somos cativados por ele. Conhecemos Miles, e por isso que vibramos com cada curva no último ato do filme, a cada troca de marcha, a cada dificuldade que surge. É porque fomos apresentados a quem ele era que vibramos quando ele quebra recorde após recorde de volta mais rápida. É por esse envolvimento que emergimos no filme e torcemos por ele. Mesmo que saibamos como a história termina, passamos a amar o personagem. Quanto mais conhecemos algo, mais somos propícios a nos envolver com o objeto de nosso amor. Se esse conhecimento for acompanhado das corretas afeições, teremos ainda mais razões para um relacionamento que nos faz sorrir com alegria e prantear com sofrimento. Na sua penúltima volta, Miles quebra o próprio recorde, percorrendo os 13 km em 3 minutos e 30 segundos. A vitória estava ao alcance de uma troca de marcha, mas por uma decisão da equipe, de acordo com o filme, para que os 3 carros da Ford que estavam nas posições de pódio proporcionassem uma bela foto, Miles reduz sua velocidade e deixa que os carros emparelhem. Os 3 carros da Ford chegam juntos com Miles um pouco mais à frente. Porém, como ele largou 20 metros na frente dos outros 2 competidores da Ford, não conquistou o primeiro lugar. Não obstante, ainda que tenha ficado chateado, Miles diz a Shelby: "Você me prometeu a corrida, não a vitória." Ele estava satisfeito com o que tinha feito. Muitas vezes não teremos a vitória em cada empreitada que nos dispusermos a entrar. Algumas derrotas parecerão injustas, mas não temos a promessa da vitória em tudo que iremos fazer. Porém, temos a promessa da vitória derradeira sobre a morte. Jesus não nos prometeu só a corrida, mas também a vitória final. Seremos coroados em glória por causa de seu sacrifício e ressurreição. Infelizmente,
2 meses depois de Le Mans. Miles se envolve em um acidente enquanto testava aprimoramentos no carro e vem a falecer. Porém, o Ford GT40 que ele desenvolveu com Shelby foi responsável por trazer a vitória para Ford até 1969. Ele deixou um legado para a posteridade. Muitas vezes não veremos o resultado de nossos esforços em vida. Serão outros, para os quais deixamos o que construímos, que verão e serão beneficiados por aquilo que fizemos. O que é que você tem feito para deixar um legado para as gerações que virão? Miles foi introduzido no Motorsport Hall of Fame of America pelo que fez. Nós, mais do que isso, fomos introduzidos no livro da vida. Não pelo que fizemos, mas pelo que Cristo fez. Se a história de Miles nos comove, se seus feitos são extraordinários, se seus recordes são inacreditáveis, quanto mais a vida de Cristo. Muito mais os milagres de Jesus. E infinitamente mais a morte e a ressurreição de nosso Salvador.